vamos ler a palavra do Senhor em Hebreus 12, a partir do versículo 18 até o final do capítulo. Diz assim a palavra de Deus: porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar no monte, será apedrejado ou passado com dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Chegastes à universal assembleia e à igreja dos primogênitos, os que estão escritos nos céus. Chegastes a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E chegastes a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez mais comoverei não só a terra, senão também o céu. E essa palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém. Senhor Deus, nós louvamos ao Teu nome pela Tua palavra. Suplicamos a Ti, Senhor, venha Deus falar conosco nesta manhã. Senhor, nos exorta, nos edifica. Oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, o texto que nós lemos, ele fala a respeito de uma experiência de Moisés. Lá no livro do Êxodo, quando Deus chama Moisés a subir ao monte, e ali naquele monte, Moisés sobe com algumas pessoas da tribo, os anciãos das tribos, e Moisés permanece em um certo ponto do monte, e depois Deus chama Moisés a subir um pouco mais, a ir um pouco mais além. E aqueles homens que foram com Moisés, eles ficaram ali naquela posição do monte. A palavra nos fala que durante 6 dias eles ficaram ali, e no 7º dia o Senhor chama Moisés a subir um pouco mais. Durante 6 dias aquele monte esteve envolvido numa fumaça, e eles não podiam ver o que estava acontecendo um pouco mais acima do monte. No 7º dia, então, Deus chama Moisés a subir, a entrar naquela fumaça que havia ali naquele monte. E Moisés sobe, e ali ele fica por 40 dias e 40 noites na presença de Deus. Hoje Deus tem chamado um povo a estar na sua presença. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Deus tem chamado um povo para ir um pouco mais. Muitos
estão indo até onde os olhos alcançam. Mas Deus tem nos convocado a uma intimidade um pouco maior, a estarmos na sua presença. Durante 40 dias e 40 noites, Moisés, ele dependeu totalmente de Deus. É possível uma pessoa passar 40 dias e 40 noites sem se alimentar, ou sem tomar água? De forma nenhuma. Mas Moisés, ele estava na presença do Criador. Glória a Deus. E nós precisamos depender de Deus, né? Em condições naturais, né? As pessoas diriam: não, Moisés está morto. Como aconteceu? O povo falando: não tem condição de Moisés estar vivo mais, então vamos aqui dar o nosso jeito. Mas Moisés estava na presença do Criador. Então as coisas que são naturais não se aplicam ao nosso Deus, porque o nosso Deus, ele é sobrenatural. O nosso Deus é espírito, é espiritual. E quando Deus nos chama a ter uma intimidade a mais com Ele, a ir um pouco além, a subir um pouco mais, a entrar na sua glória, Deus espera que nós sejamos completamente dependentes dEle, que nós não dependamos mais das coisas naturais, da nossa força, do nosso braço, do nosso entendimento ou do nosso conhecimento, mas que a nossa dependência seja completamente em Deus, e Deus há de nos sustentar para a sua glória. Então, aquela visão era algo tão terrível que Moisés, ele não suportava a presença de Deus. O povo já havia desistido, o povo já havia pedido a Moisés, dizendo: Moisés, pede ao Senhor para não falar mais conosco. Tamanha era a glória de Deus. E o povo não suportava a glória de Deus, não suportava ouvir a voz de Deus. Isso acontece conosco também, quando nós temos alguma coisa na nossa vida que nos liga a este mundo, que nos faz dependentes desta vida natural, nós não suportamos a presença de Deus. É mais ou menos o que aconteceu aqui hoje. Se nós estamos ligados e dependendo das coisas do homem, das coisas naturais, quando Deus fala conosco, muitas vezes nós não suportamos Deus falar conosco. O que aconteceu com o povo? O povo não podia suportar a glória de Deus, porque havia no coração daquele povo algo que os ligava ao Egito. Eles ainda não estavam totalmente libertos. Eles queriam participar das carnes, eles queriam participar das festas, das cebolas que havia no Egito. Então, quando Deus falava com eles, eles não suportavam ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus ia de encontro àquilo que estava no coração deles. Da mesma forma, somos nós, homens, de uma forma geral, nos dias que nós vivemos, quando nós ouvimos a palavra de Deus, e a palavra de Deus confronta com aquilo que está no nosso coração, né? Nós temos dois caminhos: ou nós aceitamos ouvir a palavra de Deus e nos mudamos, nos modificamos para nos adequar à palavra de Deus, ou então nós rejeitamos e vamos embora. Eu não quero mais ouvir a voz de Deus, porque nós apresentamos um Deus de amor. Amém? Amém. Mas Deus também, Ele é fogo consumidor. A palavra de Deus lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 23, diz dessa forma: se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Consumidos por quem? Pelo mundo? Não, pelo Senhor, por Deus. Porque a palavra fala que o mundo ama aqueles que são dele. O mundo não vai te consumir. O mundo vai querer te abraçar, vai querer te amar. Mas Deus, Ele é infinito em misericórdia. E a
as misericórdias dele se renovam a cada manhã. A palavra nos fala que elas se fazem novas a cada manhã para com a nossa vida. E é por isso que nós desfrutamos do amor de Deus e não da ira. E não da ira de Deus. No período que nós vivemos hoje, o amor de Deus está disponível a todos os homens. E a palavra de Deus nos confronta a nós nos adequarmos à vontade dele e à sua palavra. Naquele tempo, as coisas eram tão terríveis que o povo não conseguia suportar. Mas e hoje, nos nossos dias, a palavra nos fala que nós não chegamos ao monte palpável, aquele monte onde Moisés foi subido. As coisas que os mandamentos de Deus para o povo naquele tempo, como o povo, eles não estavam ainda libertos e preparados para ter esse encontro com Deus, para ouvir diretamente a voz de Deus. A palavra nos fala que qualquer um que tocasse naquele monte seria apedrejado ou traspassado por um dardo, por uma flecha, ou seria morto só de tocar naquele monte. Mas a palavra nos fala que nós não chegamos a esse monte, mas nós chegamos à presença de Deus. E como pode, então, se os homens, no seu estado natural, não pode nem ao menos chegar onde Deus estava, não pode nem ao menos tocar naquele monte palpável, visível, como pode hoje o homem chegar diante da presença do Deus Todo-Poderoso? A palavra fala que nós não chegamos àquele monte, mas chegamos ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Chegamos à universal Assembleia dos Primogênitos. Como podemos então chegar na presença de Deus sem sermos mortos ou sem sermos consumidos? A palavra nos dá a resposta e diz assim: que estão inscritos no céu. A Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. O que nos fez então capazes de suportar a presença de Deus, de poder falar com Deus, de conversar com Deus? O que nos faz, que nos dá a ousadia de estarmos na presença de Deus, de irmos um pouco mais, de termos uma profundidade a mais com Deus, é justamente o sangue que foi derramado. Porque nós chegamos a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão. A palavra nos fala que esse sangue, ele é mais poderoso do que o sangue de bodes e de touros. E esse sangue fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Abel, quando ele foi derramado, ele trouxe para os homens uma esperança ou um apontamento para o sangue do Senhor Jesus, que seria derramado em nosso favor. E o sangue de Abel, como sendo o sangue de homem, tinha seus defeitos, tinha suas limitações, ele apontava para um sangue melhor, para um sacrifício melhor e mais perfeito, o sacrifício do Senhor Jesus. E é esse sacrifício, esse sangue da aspersão, que tira o nosso pecado, que tira aquilo que nos liga ao mundo, as coisas que ainda estão na nossa vida. Podemos dizer que é esse sangue que nos liberta daquilo que é nosso, daquilo que é natural. O sangue do Senhor Jesus, ele nos faz sair de uma criatura que fomos criados de uma forma natural, pecaminosa, para uma nova criatura, para um novo homem, para uma pessoa que agora é nascida da água e do Espírito, e que as coisas naturais da sua vida já se passaram. A palavra nos fala que tudo se fez novo na vida daquele que aceita o Senhor Jesus, daquele que se chega ao Senhor Jesus. Nós precisamos buscar a presença de Deus na nossa vida. Certa vez, Deus chega para Moisés e
por causa da rebeldia do povo, por causa das coisas ali no coração do povo, Deus diz assim: eu não vou andar junto com esse povo, porque Deus é santo, e importa que aqueles que se cheguem a Ele também sejam santos. E nós, como homens, podemos dizer assim: mas é impossível alguém ser santo, né? Não é, não, meu irmão. Deus não pediria a nós nada que nós não pudéssemos fazer. E a palavra de Deus diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Glória a Deus. Se fosse algo impossível do homem ser, Deus não exigiria isso dele. Nós precisamos de santificação na nossa vida. E essa santificação vem através do sacrifício do Senhor Jesus, do sangue que é melhor do que o sangue de Abel. Esse sangue que nos fala melhor do que o sangue de Abel. Para nós entrarmos na presença de Deus, nós precisamos estar dessa forma. O nosso coração esvaziado daquilo que nós pensamos, daquilo que nós gostamos de fazer, daquilo que provém do mundo, daquilo que é natural. A nossa dependência precisa ser exclusiva de Deus. Nós precisamos depender exclusivamente de Deus em todas as áreas da nossa vida, não somente na área espiritual, mas também no nosso convívio, no nosso dia a dia. Nós precisamos ser dependentes de Deus, porque Deus, Ele pode suprir todas as coisas. Amém. Hoje nós temos esse privilégio. A palavra nos fala que é uma ousadia, né? A palavra parece que em João, lá nas cartas, né? Nos epístolas, diz assim: nós temos a ousadia de entrar no Santo dos Santos, pelo sangue que foi derramado por nós. O que é ousadia? Ousadia é você fazer algo para o qual você não está autorizado ou habilitado a fazer. E nós, como homens pecadores, nós não estamos autorizados a entrar na presença de Deus, ou não estamos habilitados a entrar na presença de Deus. Mas quando nós chegamos a Jesus e ao sangue da nova aliança, esse sangue nos purifica, esse sangue nos santifica e nos torna ousados o bastante para estar na presença de Deus, sem sermos consumidos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, é a isso que nós temos chegado, a esta bênção que nós temos chegado, que Deus tem preparado para nós. E muito mais do que a nossa vida terrena, o nosso cotidiano, ser dependentes, supridos por Deus, muito mais. A palavra nos fala que, ainda uma vez, Deus comoverá a terra e os céus em nosso favor. Nós já temos visto a nossa vida terrena sendo modificada por Deus. Nós temos sido abençoados. Nós não estamos dizendo aqui que nós não passamos por lutas. Nós estamos dizendo aqui que Deus nos dá vitória nas nossas lutas. Então, quando nós entramos numa batalha, nós já glorificamos, porque nós sabemos que o nosso Deus é poderoso e Ele fará aquilo que lhe apraz. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E nós precisamos estar numa condição tal que nós possamos aceitar o que é a vontade de Deus. E muitas vezes a vontade de Deus é a morte. A palavra nos diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então tudo que Deus tem para os seus servos, quando nós estamos nessa condição daqueles que chegaram à Assembleia Universal dos Santos, mas principalmente aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia. A palavra nos fala de um povo que estão escritos nos céus, que é o que diz o versículo 23. Meu irmão, nós precisamos zelar por isso. Um dia o nosso nome foi escrito nos céus. Nós precisamos zelar. A palavra nos fala que aquele que perseverar até o fim. E como nós zelamos por esse nome escrito nos céus? Nos santificando a cada dia, nos chegando a Jesus, esse mediador que nos liga diretamente ao Pai. Amém.
Nós precisamos estar ligados a Deus em todo momento. E essa ligação que nós temos com Deus é através da oração. Nós precisamos sermos conhecidos como uma igreja de oração, uma igreja daqueles que oram. Eu comecei a dizer a respeito do Senhor, quando Ele não quis andar mais com o povo por causa da dureza do coração do povo. Deus chega a Moisés e diz: eu não vou andar mais com o povo, eu vou enviar um anjo que vai à frente, mas eu não vou estar no meio desse povo, para que eu não consuma. Moisés diz: não nos faça subir daqui, se a sua presença não for conosco. E Moisés fala ao Senhor: acaso não é por andares conosco que somos conhecidos? Nós precisamos ser conhecidos por aqueles que andam com Deus. Onde nós chegarmos, meu irmão, nós precisamos ser conhecidos como aqueles que andam com Deus. Amém. Que Deus está na nossa vida. Isso através do nosso testemunho, através do nosso falar, do nosso agir. Nós precisamos ser conhecidos dessa forma. Acaso não é por andares conosco que nós somos conhecidos? Nós precisamos ser conhecidos dessa forma. A coisa mais gratificante que tem é quando você encontra uma pessoa que nunca te viu e diz assim: você é servo de Deus. Glória a Deus. Ou no linguajar dele: você é crente. Glória a Deus, sou crente. É a melhor coisa, é a coisa mais gratificante. Porque ele identificou a nossa vida como aquele que anda com Deus. Ou como aquele que Deus anda com ele. Acaso não é por andares conosco que nós somos conhecidos? Essa foi a experiência de Moisés e precisa ser a nossa. Que nós possamos buscar não chegar às coisas palpáveis, às coisas naturais, ao monte palpável. Não isso, mas nós chegarmos à presença de Deus através do Senhor Jesus, que é o mediador, que nos liga a Deus. A palavra nos fala que nós recebemos um reino que não pode ser abalado. Tudo nesse mundo pode ser abalado e vai ser abalado. A palavra de Deus diz que tudo passará, mas as palavras do Senhor Jesus permanecerão. E nós temos chegado a um reino que não vai passar. Quantos reinos deste mundo já passaram? Aos que estudam a história, são infinitos os números de reinos que vieram com todo o poder e dominaram nações, passaram. Nós temos exemplo: Alexandre o Grande dominou o mundo conhecido inteiro, mas passou. Onde está hoje? Os medos, os persas, os babilônicos vieram, dominaram o povo de Israel. Hoje não existem mais. Mas nós, servos de Deus, aquele que tem chegado ao Senhor Jesus, nós temos recebido como herança um reino eterno. Glória a Deus. Não será abalado esse reino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 27. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, os reinos que passam, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam, para que aquilo que não pode ser abalado permaneça eternamente. Nós, por isso, temos recebido um reino que não pode ser abalado. Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Um dia nós recebemos esse reino, quando nós fomos feitos filhos de Deus. A palavra de Deus diz que todo aquele que creu no Senhor Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então somos herdeiros de Deus e co-herdeiros desse reino eterno com o Senhor Jesus. Mas a palavra nos dá uma advertência: retenhamos a graça. Pela graça nós recebemos este reino. Não foi com os nossos recursos, não foi com as nossas obras, mas foi pela graça de Deus, através da fé, que nós recebemos este reino inabalável.
E o conselho de Deus para a nossa vida, retenhamos essa graça. E essa palavra, retenhamos, nos mostra que nós podemos perder. Se nós não cuidarmos do nosso nomezinho, escrito lá naquele livro, se nós não cuidarmos todos os momentos da nossa vida, nós perdemos a graça de Deus. Retenhamos. Se fosse algo que nós não pudéssemos perder, o Senhor não nos daria esse conselho. Nós precisamos ter uma vida agradável diante de Deus, servindo a Deus agradavelmente, com reverência e com piedade. Em outras traduções diz com amor. Nós servimos a Deus com reverência, porque nós sabemos na presença de quem nós estamos. Do Rei dos Reis, daquele que é fogo consumidor, para aqueles que não cumprem, não andam segundo os seus mandamentos. Nós fala que ele é fogo consumidor. Além de um Deus amoroso, além de um Deus de amor, também ele é fogo consumidor. E consome aqueles que não andam, que não retêm sua graça. Glória a Deus. Hoje a graça está disponível a todos os homens. Hoje a graça do Senhor, ela pode ser alcançada a qualquer um que buscar, que se chegar ao Senhor Jesus. Ele terá o seu nome escrito no livro da vida. Glória a Deus. Mas até aquele grande dia em que o Senhor há de mover os céus, até aquele dia nós precisamos reter essa graça no nosso coração, incontaminada. Nós não podemos misturar a graça de Deus com nada. Que o nosso coração, que a nossa vida, ela seja inteiramente dependente de Deus. E que Deus possa nos abençoar. E que o seu Espírito Santo possa nos ajudar a caminhar dessa forma, em santificação, porque nós sabemos da presença de quem nós temos chegado, na presença do Rei dos Reis, do Senhor Criador de todas as coisas, daquele que nos ama e daquele que nos prometeu um reino inabalável e daquele que é fiel para cumprir a sua palavra. Mas também nós precisamos entender que Deus é um fogo consumidor, versículo 19, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, retenhamos a graça de Deus. Que Deus abençoe as nossas vidas. Amém. Glórias a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.